Olá, bem-vindos a mais essa nossa exploração de ideias importantes. Hoje a gente mergulha num tema bem profundo, eu diria. A busca por uma conexão mais real, mais íntima com Deus. E vamos olhar especialmente para aqueles momentos, sabe? Quando parece que essa conexão falha, quando bate aquele vazio, uma distância que incomoda. Sim, é uma experiência bastante comum, né? Essa sensação de buscar e não encontrar, ou de orar e parecer que as palavras ficam pelo caminho. Exato. E para guiar nossa conversa hoje, a gente tem um material bem específico. É um trecho do capítulo 2 do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Ele foca num ensinamento bem pontual de Jesus sobre a oração, lá no Evangelho de Mateus. Ah, Mateus capítulo 6, né? Aquela parte do Sermão da Montanha. Isso mesmo. O nosso foco vai ser o versículo 6, Mateus 6,6, e essa ideia do lugar secreto. A nossa missão aqui, digamos assim, é tentar entender uma chave que Sorge diz que Jesus oferece. Uma chave para um acesso, olha só, garantido à presença divina. Uma promessa forte, hein? Acesso garantido. Muito forte. Ok, então, vamos desembrulhar isso. O Sorge começa o capítulo justamente reconhecendo essa luta que a gente falou. Essa dificuldade de sentir a presença de Deus. Aquela frustração, né? De orar e nada. Parecer que Deus está longe. Acho que muita gente se identifica com isso. Com certeza. É um ponto de partida bem realista para a discussão que ele propõe. E é aí, nesse contexto de busca, às vezes frustrada, que ele nos leva para Mateus 6,6. Jesus diz: "Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará." Uma instrução que parece simples à primeira vista. Vá para o quarto, feche a porta. Parece, né? Mas o Sorge acha que tem uma revelação poderosa aí dentro. E a primeira coisa que ele nota é curiosa. Ele aponta que Jesus ensina onde orar, quarto, porta fechada, antes de dizer como orar. Tipo o Pai Nosso que vem logo depois. Interessante essa ordem. Pois é, essa prioridade no lugar, na ação física. Por quê? Por que essa ênfase toda no ambiente, em fechar a porta? Será que a intenção no coração já não bastaria? Essa é a grande questão que o Sorge levanta. A interpretação dele vai além do óbvio, tipo, é para ter privacidade ou para não ser hipócrita, né, que Jesus critica antes. Claro, esses são benefícios, mas Sorge argumenta que Jesus está colocando um significado espiritual muito mais profundo nesse ato físico. Entrar no quarto e principalmente fechar a porta. É como se essa ação fosse um gatilho. Uma chave mesmo, que destrava algo. Não é só se isolar fisicamente, é entrar numa outra dimensão, digamos assim. Uma dimensão espiritual específica. Exato. E o ponto central, o pulo do gato da interpretação dele está na forma como Jesus descreve o Pai. Ore a seu Pai que está em secreto. Sorge dá um peso enorme nesse verbo, estar. Ele está lá. Não que ele virá ou virá de lá, mas que já está. Precisamente. Não é que virá ou que ouvirá, mas que ele já se encontra lá. Essa é a peça-chave do que o Sorge chama de o segredo revelado por Jesus. Ok, então vamos aprofundar nesse segredo. Qual é a ideia central? O segredo fundamental que o Bob Sorge destaca é essa frase, que pode soar até radical. O Pai não só ouve a oração feita ali no secreto, mas ele habita aquele lugar. Ele já está lá, esperando. Sorge usa até a imagem de que ele foi à sua frente. A gente não precisa chamar Deus para lá. A gente entra onde ele já está. Isso muda tudo, né? Se ele já está lá. Muda, porque a consequência é ousada, como você disse. Se o Pai já está num lugar secreto, então, no momento exato em que a gente fecha a porta com a intenção de encontrar ele, pronto, Sorge diz que entramos imediatamente na presença dele. Imediatamente. Sem sentir nada especial. É o que ele propõe. Ele fala em acesso 100% garantido. Uma garantia divina de intimidade imediata. E o mais fascinante, e talvez o mais difícil de aceitar para a nossa experiência, é que isso não dependeria dos nossos sentimentos do momento.
Não depende se a gente está se sentindo fervoroso, ou culpado, ou distraído. A ação de obedecer ao comando, ir e fechar a porta, seria o suficiente. Aqui é onde fica realmente interessante e desafiador, eu acho. Porque a gente costuma sentir que precisa, sei lá, se preparar, né? Entrar no clima, confessar tudo, para talvez sentir a presença de Deus. Sim, existe muito essa ideia de um preparo, de um esforço para alcançar a presença. E a leitura do Sorge sobre Jesus parece que corta esse caminho. O ato físico intencional de buscar o Pai ali no secreto, fechando a porta, seria o único pré-requisito. A presença dele não seria uma recompensa pelo nosso esforço, mas um fato. Já está lá. Isso. A presença é um fato pré-existente naquele espaço definido pela obediência ao comando. E o Sorge busca reforçar isso, sabe como? Ele nota que Jesus usa uma linguagem muito parecida um pouco depois, no mesmo capítulo 6 de Mateus, quando fala do jejum. Ah, é verdade. Tem a parte do jejum também. Sim, em Mateus 6, 17 e 18, Jesus diz para jejuar sem mostrar para os outros, mas há teu Pai que está em secreto e teu Pai que vê em secreto te recompensará. De novo a mesma frase, teu Pai que está em secreto. Repete mesmo. E Sorge vê nisso uma confirmação. Não seria só uma figura de linguagem, seria uma declaração literal sobre a realidade da presença do Pai naquele espaço de intimidade. O princípio é, o Pai pode ser encontrado, com certeza, no lugar secreto. Tá, vamos pensar um pouco nas implicações práticas disso. Se a gente aceita essa ideia do sal de fechar a porta, tô na presença do Pai, garantido, como isso poderia mudar o nosso dia a dia, a nossa oração? Especialmente naqueles dias mais secos, sabe? Quando a gente se sente vazio, distraído, até culpado. Parece que tira um peso, né? Aquela pressão de ter que sentir alguma coisa para poder orar de verdade. Tira, com certeza. Sorge sugere que o simples saber disso, ter fé nessa promessa de Jesus, já começa a mudar a coisa toda. A consciência de que, ok, fechei a porta, objetivamente estou na presença do Pai agora. Mesmo que eu não sinta nada. Isso já é transformador. A fé na palavra de Jesus vem antes da sensação, então. Exatamente. Em vez de lutar para sentir a presença para depois orar, a pessoa pode começar a orar a partir da certeza da presença, baseado no que Jesus disse. E essa própria fé, essa postura, pode, com o tempo, abrir caminho para sentir também. Mas a sensação não seria a chave para entrar, entende? Seria talvez um fruto do encontro que já aconteceu pelo ato de fé e obediência. Entendi. Faz sentido. E ele usa uma imagem bem forte para esse lugar. O lugar secreto se torna um portal para o trono, um ponto de acesso direto à sala do trono de Deus. Não é só o quartinho lá de casa, né? É um estado espiritual, um lugar de encontro garantido, onde a gente pode experimentar um pedacinho do céu aqui na Terra. Um portal. Gostei dessa imagem. É forte, né? E contrasta a simplicidade do ato de fechar uma porta com a grandeza do resultado. Acesso imediato ao Pai. Tem mais coisa. Olha, Sorge foca muito na própria intimidade com o Pai como a maior recompensa. Estar ali com Ele já é o prêmio. Mas ele também conecta essa prática com uma estabilidade maior na vida, uma força. E é aí que ele faz uma ponte com outra parte super importante do Sermão da Montanha, a parábola dos dois construtores, lá em Mateus 7. Ah, sim. O prudente que construiu na rocha e o insensato na areia. Essa mesma. Jesus fala do homem prudente que construiu na rocha e a casa aguentou a tempestade. O insensato na areia, a casa caiu. E Jesus conclui: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Ou seja, quem ouve e faz o que ele ensinou no sermão. Isso, e o Sorge diz, olha, a instrução de orar no lugar secreto, em Mateus 6,6, é uma dessas palavras de Jesus. Então, praticar isso, buscar essa intimidade com o Pai no lugar secreto, é parte essencial de construir a vida sobre a rocha. Entendi a conexão. Então, o que tudo isso significa, assim, para a nossa resiliência, para enfrentar os perrengues da vida? A leitura do Sorge sugere que essa base sólida, a rocha, não é só acreditar em Deus de forma abstrata.
É algo que a gente constrói ativamente com práticas como essa, né? A intimidade no lugar secreto. Seria essa prática constante que nos dá estrutura para aguentar as tempestades. Exatamente essa a ideia. Sorge argumenta que a força para resistir às dificuldades, sejam problemas externos, tipo perdas, doenças, crise financeira, ou lutas internas, dúvidas, medos, tentações, ou até as distrações do dia a dia. Essa força não brota do nada na hora da crise. Ela é resultado de um fundamento que a gente construiu antes. E para ele, um tijolo fundamental dessa construção é a intimidade consistente com o Pai, cultivada ali naquele espaço garantido do lugar secreto. Não é só ter um momento legal com Deus de vez em quando. Não, é construir uma estrutura espiritual forte, que sustenta a gente quando o chão treme. A prática do lugar secreto seria um investimento estratégico, sabe? Para ter estabilidade e perseverança a longo prazo. Obedecer a esse comando específico de Jesus tem impacto direto na nossa capacidade de ficar firme. Nossa, isso dá um propósito ainda maior para essa prática, né? Não é só para eu me sentir bem agora, mas é para construir algo que dura. Uma resiliência que vem dessa conexão garantida. É uma perspectiva bem interessante sobre como a disciplina espiritual, num ato que parece tão simples como fechar a porta, pode ter um impacto tão grande. Sim, e Sorge reforça muito a simplicidade. Jesus não pediu um ritual complicado, nem exigiu um monte de coisa. Ele apontou para um lugar e uma ação. Vá para o quarto, fecha a porta. A profundidade está na promessa ligada a isso. A certeza da presença do Pai que já está em secreto. A constância nisso seria a chave para a gente internalizar essa verdade e construir a vida em cima dela. Bom, vamos então só recapitular os pontos principais dessa nossa conversa sobre o trecho do Bob Sorge e Mateus 6,6. A gente começou falando da busca por conexão e da frustração da distância. Vimos como Sorge destaca a instrução de Jesus sobre onde orar, quarto, porta fechada, como algo crucial, mais do que só privacidade. Isso. E o segredo central para Sorge é que o Pai já está lá, no lugar secreto. Fechar a porta não é um convite para ele vir. É a chave que abre o nosso acesso imediato à presença dele, que já existe ali. Uma presença garantida, né? Independentemente de como a gente se sente no momento. Exato. E entender isso e praticar isso com constância não só pode mudar a nossa experiência de oração, tirando aquela pressão de ter que sentir, mas também serve de alicerce. Como a gente viu na conexão com Mateus 7. Praticar o lugar secreto é como construir a vida sobre a rocha. Desenvolver força e estabilidade para as tempestades. A intimidade cultivada ali seria a fonte dessa firmeza. Perfeito. Fechamos assim essa nossa exploração das ideias do Bob Sorge sobre o lugar secreto. A porta fechada como um portal para a presença garantida do Pai e como fundamento para a vida. Reflexão, né? Algo que sai direto do que a gente conversou. Se o comando de Jesus é tão simples assim, basicamente, vá e feche a porta para encontrar o Pai que já espera, o que será que, na prática, no nosso dia a dia corrido, ainda impede ou dificulta a gente de entrar nesse lugar? Se o acesso é tão direto, quais seriam as portas que a gente talvez hesite em fechar? Portas internas, talvez, de distração, de incredulidade, de achar que não tem tempo. O que nos impede de acessar essa presença que, segundo essa leitura, já está lá, garantida? É algo para a gente pensar nas barreiras que nós mesmos, às vezes, sem notar, colocamos nesse caminho que Jesus apontou como tão direto.